telespectadores. É com grande alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. Lembrando que o programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Este nome, Lenho Verde, é uma homenagem a Jesus, que, cheio de vida, cheio de luz, cheio de amparo, diz para as mulheres que estavam chorando: se fazem isso com o lenho verde, que farão com o lenho seco. Dizendo que nós, que não temos amor no coração, que não temos a luz divina dentro do nosso coração, ainda somos lenho seco, que mal serve para ser queimado na fogueira. Agora Jesus não. O lenho verde, cheio de vida, cheio de paz, esse merece sempre ser homenageado. E por isso o nome do programa. Neste programa, nós abriremos espaço para todo tipo de assunto vinculado ao Espiritismo. Na semana passada, nosso irmão Luiz Miller estava aqui e falou muito bem sobre a moral estranha. E hoje nós convidamos a nossa irmã Amanda Pickler, que aceitou nosso convite e que, guerreira, está aqui para falar para a gente hoje do capítulo 26, sobre a mediunidade gratuita. Amanda, qual é a importância desse capítulo, né, sobre a mediunidade gratuita no Evangelho? Bom, boa noite, Josi, boa noite a todos que estão nos assistindo. Mediunidade gratuita, vamos lá no começo um pouquinho. Nós sabemos que mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o ser encarnado e o espírito, né? Para quem conhece e compreende um pouco da doutrina espírita, sabe também que esse trabalho mediúnico, onde se exerce a mediunidade, não tem nada de sobrenatural, de misterioso, é uma coisa natural, estritamente natural, né? E essa faculdade mediúnica, então, é concedida ao homem para a prática do bem, né? Então, se nós vamos praticar o bem, nós não vamos cobrar pelo bem que nós estamos fazendo, né? Jesus, os apóstolos de Jesus também eram médios. Lá na antiguidade já, Jesus deu a eles, por exemplo, o poder da cura, o poder do alívio das dores, do alívio dos sofrimentos, e eles não cobravam nada por isso, né? Então a gente já tem um exemplo lá dos tempos em que Jesus esteve conosco. Então ela é utilizada desde lá, é uma coisa antiga. Vamos ver mais tarde que ela vai anterior ainda, na época de Moisés, já se usava a mediunidade de uma outra forma também. Só que para nós é uma coisa quase nova, né? Porque a doutrina espírita, ela surgiu ali em 1857, quando Kardec resolveu codificar a doutrina. Então, a partir daí que nós começamos a ter conhecimento. E nós sabemos o quanto demora para uma doutrina dessa ser divulgada pelo mundo afora, né? São muitas pessoas trabalhando, muitos espíritos envolvidos nesse trabalho todo de codificação da doutrina para trazer este conhecimento para nós, né? Então vamos lá. Nós não podemos usar a mediunidade para buscar recursos financeiros, nós não podemos vender esse serviço. Aí chegamos então na mediunidade gratuita que está no Evangelho de Jesus, né? Então lá já se falava nisso. Temos bons exemplos que depois a gente vai falar. Então, como o ser humano recebeu esse dom, porque é um dom, a mediunidade é um dom, recebeu esse dom de graça, ele tem que também fazer a sua aplicação gratuita, né? Os médiuns, como são chamados os seres humanos que recebem essa faculdade, esse dom de Deus gratuito, para serem intérpretes dos espíritos, né? Porque eles são intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para ensinarem aos homens a trilhar o caminho do bem, para instruírem os homens a terem fé, a terem confiança, perseverança. E assim os médiuns não podem cobrar por esse trabalho. Eles estão simplesmente transmitindo informações dos espíritos. A ideia não é deles. Eles não estão usando alguma coisa que eles se dedicaram para estudar, para se aperfeiçoar, para transmitir. Eles estão transmitindo informações dos espíritos, né? E os espíritos dão isso de graça, né? Não tem como se pagar para um espírito. Então, como é que nós vamos querer cobrar por isso também? Não podemos, né?
E Deus quer que a luz, que o conhecimento chegue a todos os seus filhos. Aos mais ricos, aos mais pobres, não importa para quem. A ideia, né, Jesus quer, Deus quer, que isso chegue a todos. Não quer que um pobre, de repente, não receba esse conhecimento, à luz da doutrina espírita, porque ele não pode pagar por esse trabalho. Você não pode pagar um livro. Não pode pagar o livro, não pode trabalhar, não pode pagar uma informação que ele recebe, ele não pode ir num centro espírita porque tem que pagar. Então, os centros espíritas hoje, os trabalhos sérios dentro da doutrina espírita, nada pode ser cobrado. Nós sabemos hoje, pelo conhecimento que se tem, que são diversos os trabalhos que se realizam numa casa espírita. Trabalhos em benefício do próximo. Todos que chegam numa casa espírita, eles são atendidos com amor, é a prática da caridade, a boa vontade do médium que está entrando ali, né, que está auxiliando essas pessoas, e nada disso é cobrado. Quantas vezes nós recebemos pessoas na casa espírita que elas vêm, fazem um tratamento, saem, resolvem seus problemas, se sentem curadas, se sentem acolhidas, se sentem beneficiadas, e chega e pergunta para ti, mas quanto eu pago por isso? Não se cobra, não se paga. Eles ficam super admirados. Né? E é isso que o bom espírito faz, o bom médium faz. Ele trabalha gratuitamente. Né? E a mediunidade não é um privilégio. Todos têm mediunidade. A diferença é que uns têm o conhecimento, vão buscar, vão se aperfeiçoar e vão trabalhar com essa mediunidade. E outros sabem que existe, ouvem falar, mas não se interessam pela coisa. Né? Então essa é uma diferença. Mas todos têm condições de desenvolver e fazer um trabalho em benefício dos outros. Então assim, quem usa a mediunidade não pode fugir da sua finalidade. A sua finalidade é a prática do bem. Né? Então o cobrar seria errado. É diferente do que uma faculdade. Quantos alunos têm o desejo, aquele anseio de cursar uma determinada faculdade e não podem porque não tem dinheiro para pagar o custo com o seu estudo? Né? Só que uma faculdade, para existir, ela precisou de grande conhecimento de muitas pessoas, né? De grandes investimentos, para que ela se torne uma realidade. Então é justo que se pague por isso. Né? E na mediunidade é diferente. Ela deve ser utilizada sempre para a prática do bem e de forma gratuita. E toda pessoa, todo médium que conhece um pouco da doutrina espírita, sabe que os bons espíritos, sobre a comunicação com os bons espíritos, que eles têm verdadeira repulsa quando eles são utilizados para mandar comunicações que não são bem utilizadas como deveriam. Né? Quando alguém está interessado em arrecadar recursos, em fazer, por exemplo, da mediunidade um ganha-pão. Certo. Né? Então, o que acontece? Os bons espíritos se afastam. Eles não vêm se comunicar. Muito boa essa colocação. Né? Porque assim, a comunicação boa é aquela que os bons espíritos trazem através dos médiuns conscientes que estão trabalhando em benefício do próximo. Né? Aí aqueles que procuram, a gente chama de charlatanismo, né? Que usam a mediunidade para vender o trabalho mediúnico, para vender o seu tratamento, para vender a sua comunicação. Então aqueles que trabalham, por exemplo, eu vou cobrar X reais por sessão. Né? Então o médium faz uma sessão espírita cobrando tantos reais por sessão. Que tipo de espírito vem se comunicar? Os espíritos inferiores. Aqueles levianos, né, os espertos, aqueles que não têm escrúpulo nenhum. E eles estão sempre prontos a responder, a dar resposta para todas as perguntas feitas. Mas não se preocupam o mínimo com a verdade. Muito, muito importante essa colocação, né? Porque às vezes nós vemos assim, eu vou lá em tal lugar porque aquele médium lá, ele é muito bom. É preciso que entendamos que a mediunidade e que essa proposta do Evangelho,
Essa proposta é para o nosso aperfeiçoamento espiritual e para as nossas curas espirituais, mas não é para a nossa vaidade. Sério, não é para vaidade. Então assim, o médico, quando ele é um bom médico, que ele trabalha para o bem, que ele quer ter comunicações com os bons espíritos, ele tem que se preparar muito para isso. Sim. Ele também não paga nada, porque tu vai numa casa espírita, tu tem cursos para iniciante, tem cursos para desenvolver mediunidade e nada se cobra. Não se cobra nenhum desses cursos. Então a pessoa pode aprender, pode se desenvolver dentro do trabalho mediúnico sem custo nenhum. Então aí ele vai ter a comunicação dos bons espíritos, o que traz a credibilidade do trabalho que ele faz. Né? E o bom médium, uma condição para conseguir de boa vontade a comunicação com os bons espíritos. Então eu sou médium, quero ter a comunicação de bons espíritos, para levar o amparo realmente aquele que a pessoa nesse momento está precisando, para que o melhor aconteça entre esse trabalho todo. O médium, ele tem algumas qualidades que ele precisa exercitar. Por exemplo, a humildade. O médium, ele tem que ser humilde. Ele não pode se sentir vangloriado, ele não pode se vangloriar do dom que ele possui. Não pode se considerar superior ao outro ser humano. Nós somos todos filhos de Deus. Uns têm mais condições do que outros de conseguir um trabalho, né, como médium e tudo mais, de conseguir uma boa comunicação com os espíritos. Mas nós não podemos, nem por isso, o médium não pode se sentir superior àquela pessoa que ele está auxiliando no momento. Né? Você veja, Amanda, você está falando nisso, né? De não se sentir superior. Isso é o que Jesus pregava para nós. Então, não dá para você achar que tudo que Jesus ensinou é bacana, é correto, mas você ao mesmo tempo achar que o meu dom é meu, então eu vou cobrar por isso. Não é a recomendação de Jesus. É diferente assim, poxa, eu nasci com habilidade para jogar bola, então eu vou jogar bastante bola e aí eu vou ser um grande jogador de futebol, um jogador de vôlei, ou enfim, um grande nadador, enfim. Isso não tem nada a ver com mediunidade, isso é a tua habilidade. Mediunidade é a comunicação com o espírito. A partir do momento que você começa a cobrar por isso, para levar conforto, você já está tendo a tua paga, como diz o Evangelho. Então não vem querer depois, que estiver lá no lugarzinho de choro e ranger de dentes, como disse Jesus, aí vir a se arrepender. Deus vai te dar outra chance e o tempo perdido, como é que fica? Outra qualidade do médium, bom médium, é o devotamento. Né? Ele tem que se dedicar realmente ao auxílio de seus irmãos. É para isso que ele aprendeu, é para isso que ele tem um dom, é para isso que os bons espíritos vêm auxiliá-lo nesse momento. E a abnegação, o desprendimento, que ele supere todas aquelas tendências egoístas, aquelas de orgulho. Ele tem que ter boa vontade para estar disposto a fazer esse trabalho. Então a pessoa tem que estar bem disposta para poder auxiliar os outros. Aí o trabalho flui, que é uma maravilha. Né? E quando falamos em mediunidade séria, né? Séria, não aquela que se cobra um X por sessão, mas aquela livre de qualquer interesse material, é porque a mediunidade ela nunca pode se transformar em profissão. Muito bem. Né? Isso está no Evangelho, não é coisa nossa, está no Evangelho. Isso a desacredita no plano moral. Né? Então o médium que trabalha com isso, ele tem que estar assim, ele tem que ter o mais absoluto desinteresse moral e material. Né? Porque se ele trabalha com aquela mediunidade cobrando, ele é desacreditado. E se a mediunidade, como ela é também uma faculdade instável, hoje você tem e amanhã você não tem. Então, para você ter mediunidade, tem que ter a comunicação do espírito. Se o espírito não vem se comunicar, a mediunidade não existe. Então, se transformar isso numa profissão e de repente a mediunidade se afasta, como é que ele fica?
E ainda assim, se ele, porque tem aqueles charlatãos que ainda dizem que não vai ser assim, fazem coisas por conta própria, dizendo que é do plano espiritual. Eles estão enganando a quem está pagando. Sim. Então, sempre que você for a um trabalho, que você vê um trabalho espírita, né, espiritual, tratamento espiritual, trabalho mediúnico, onde se cobra, abra o olho. Porque dá para duvidar, né? Então, é bem diferente daquela mediunidade que a pessoa se dedica com toda a boa vontade e que tu vê o resultado porque as pessoas sentem quando a coisa é verdadeira, que ela é totalmente gratuita. Então, assim, é bem diferente daquele conhecimento adquirido pelas pessoas, né? Quando você estuda, como falamos antes na faculdade, você estuda, vai lá, se aperfeiçoa, busca uma profissão e de repente está trabalhando com aquilo. Você vai ganhar para aquilo, né? Mas com mediunidade é diferente. Ela só existe com a participação dos espíritos, né? Senão não é mediunidade. É. Então, uma vez que o espírito se afasta, o médium ele pode continuar com aquela aptidão para receber a comunicação, mas ele não a recebe mais, porque o espírito não está disposto a atender a sua vontade, né? Então, o médium que procura explorar a mediunidade e pretende dispor de algo que não lhe pertence, né? Porque a informação vem do espírito, né? Então, o médium não tem isso, então ele não pode cobrar uma coisa que não é dele. E já na época de Moisés isso era discutido, não é coisa, por isso eu falei antes, não é coisa nova, né? Então, na época de Moisés, foi um tempo onde se falava da comunicação com os mortos, se falava muito em comunicação com os demônios. Por que demônios? Porque a mediunidade era usada estritamente para arrecadar recursos, né? Então, eles vendiam os seus trabalhos. Aí, quem se comunicava nisso aqui? Quais são os espíritos que vinham se comunicar? Os maus espíritos. Então, eram chamados por Moisés de demônios. Tanto é que Moisés proibiu, literalmente, esse trabalho de comunicação com os espíritos. Foi terminantemente proibido. Sim, só se proíbe o que existe, né? Não se proíbe o que não se existe. Então, então existia essa comunicação desde lá. Então, por isso a gente fala que não é coisa nova, sempre existiu. Para nós é novo, porque a doutrina espírita veio nos ensinar o verdadeiro sentido da mediunidade. Até inclusive, né, nós vemos aí um grande exemplo de mediunidade, o Chico Xavier, né? Você vê as três características que você colocou ali, né? Humildade, abnegação e devotamento. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, grandes médiuns, grandes exemplos, grandes exemplos de humildade, abnegação, né? Desprendimento. E daí ali em 1857, então, a doutrina espírita veio para esclarecer esse aspecto, porque na época de Moisés eles não conheciam, eles tinham aquela comunicação, mas não sabiam a fundo o que era. Então, com o advento do espiritismo, isso foi esclarecido. Então, ele elevou até a mediunidade a uma categoria de missão. Mediunidade hoje deve ser considerada como uma missão, né? Missão de instruir os homens para lhes ensinar o caminho do bem. Então, a mediunidade hoje é considerada uma missão. Nós vemos aí o Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado, olha quantos livros. E aquele homem é humilde. E ele, toda a arrecadação dos livros é para sustentar aquela instituição, né? Aquele abrigo, aquela casa de acolhimento para crianças. Então você vê aí o Raul Teixeira, nós vemos grandes médiuns aí trabalhando, ainda encarnados, que são exemplos de humildade e abnegação, como a Amanda colocou, né? Totalmente desinteressados materialmente. Você imagina se o Chico fosse ficar com os direitos autorais de todas aquelas obras? Né? Você veja que a Federação Espírita Brasileira tem os direitos autorais dessas obras e sustenta obras de caridade com esses recursos. É isso mesmo. Então você veja que os espíritos não trabalharam. Você acha que Emmanuel veio passar aquelas lindas mensagens para Chico ganhar dinheiro? Para Febe ganhar dinheiro? Claro que não. Além de nos trazer as lindíssimas mensagens, se arrecadar que seja para caridade. É isso mesmo.
Então, assim, a gente viu que a mediunidade é uma coisa santa, como a gente fala, né? Está lá no Evangelho, a mediunidade é uma coisa santa e por isso ela deve ser aplicada santamente. Aliás, a mediunidade é uma coisa sagrada, então ela deve ser aplicada santamente e religiosamente. E daí ainda diz também que entre todos os tipos de mediunidade, nós sabemos que são vários os tipos de mediunidade. Tem uma que deve ser ainda, que essa qualidade do aplicar santamente e religiosamente deve ser muito mais observada ainda, que é o dom da cura. A mediunidade que se usa, a mediunidade curadora, né? Por exemplo, o médico aqui encarnado oferece para os seus pacientes, né, o resultado do seu estudo, do seu aperfeiçoamento, do seu conhecimento, da sua dedicação, às vezes um conhecimento conseguido a duras penas, porque a gente sabe quanto custa uma pessoa se tornar um médico. Então é isso que ele oferece para os seus pacientes e pode cobrar por isso, deve, né? Porque senão como é que vai sobreviver? Agora o médium curador, pelo contrário, ele transmite o fluido salutar do espírito. Sim. Que daí não seria o dele. Não é o dele, né? Porque o médium serve de instrumento. Mas para a cura existir, vem o fluido salutar do espírito, né? Então não pode ser cobrado. Sim. E nós sabemos que Jesus, os apóstolos, quanto eles trabalharam, e mesmo sendo pobres, também não cobravam por esse trabalho. Né? Então, o que devemos entender é que o médium, para sobreviver, o médium, que quer fazer um trabalho mediúnico, para ele sobreviver, ele tem que buscar uma outra profissão, que trabalhe muito. E se ele tiver pouco tempo para se dedicar à mediunidade, e ele usar esse pouco tempo para o trabalho mediúnico sério, com boa vontade, para auxiliar realmente o irmão, ele vai ser muito bem visto pela espiritualidade e sempre vai ser atendido pela espiritualidade quando ela for procurada para fazer um trabalho. Não importa o tempo que ele tem, se ele precisa trabalhar e sobreviver, ele vai arrumar uma profissão. Sim. E paralelo a isso, o tempo que ele puder que ele dispuser para um trabalho mediúnico, ele vai exercer a sua mediunidade. Então isso é uma coisa muito bem vista, não importa quanto do tempo ele vai utilizar. E se voltarmos lá para o tempo de Jesus, que está no Evangelho um pouquinho antes ali da mediunidade gratuita, que o título desse capítulo é Dar de graça o que de graça recebestes, né? Sim. Que Jesus, quando esteve aqui encarnado no nosso planeta, lá 2000 e tantos anos atrás, ele expulsou os vendilhões do templo. Sim. Não tem essa passagem lá? Tem. Porque assim ele considera, porque ele condenou, assim ele estava condenando o comércio, o tráfico das coisas sagradas, de qualquer forma que seja. Na casa do meu pai, né? Não é na casa do meu pai. E assim, depois de poder ver que Deus, nosso Pai, ele não vende a bênção que ele nos dá, ele não vende o seu perdão, e ele também não vende a entrada no reino dos céus. O único ingresso para tu ir para o reino dos céus é a prática do amor, da caridade, viver no caminho do bem. A gente não cansa de dizer isso aqui, gente. A moeda de pagamento de Deus é o amor. Então, se tu quer entrar no reino dos céus, tens que amar. Não tem outro jeito. Então, a casa do meu pai não é casa de comércio. Como é que você vai vender a cura que você recebeu? Vai se endividar por quanto tempo no plano espiritual, uma criatura dessa? É verdade. Sem contar, como você disse, perde a assistência. Perde, porque se você usar a mediunidade assim para ganhar lucros financeiros, os bons espíritos se afastam automaticamente. Para que ele vai trabalhar para você curar o outro, para você ganhar dinheiro? Não, né? Não faz sentido. É uma coisa fora da realidade. A mediunidade paga. Não, né? Nós vemos isso Não existe isso. Então assim, o homem não tem, né? Então quem trabalha com a mediunidade, por mais sério que seja um médium, ele não pode cobrar, porque mediunidade não podemos esquecer que é uma coisa sagrada.
é um dom que nós recebemos de graça. E a gente vê o esforço que se faz numa casa espírita, como aqui no Lar Maria de Nazaré, onde a gente trabalha, né? Quanto as pessoas estudam, se preparam para depois se dedicar ao trabalho. Sim. E nada desse trabalho na casa é cobrado. Né? Um centro espírita, para se manter, ele precisa de recursos, claro que precisa, mas ele vai buscar, como nós falamos, de outra forma. Exato. Não pelo seu trabalho espiritual, pelo seu trabalho mediúnico. Inclusive, as pessoas perguntam, né? Vocês cobram alguma coisa? E a gente costuma dizer, não, os trabalhos aqui são gratuitos. Então, faz-se jantar, faz-se almoço, faz feijoada, faz, como é que o pessoal brinca ali, faz bazar, faz artesanato. Então, procura esse recurso de outras formas, como o Chico também fazia. Enfim, quem quer ajudar, ajuda, quem não quer, não ajuda. É uma questão também de querer, mas cobrar pelo trabalho espiritual realizado, jamais. Como é que você vai colocar valor num passe que você vai dar numa pessoa? Imagina, estaremos riquíssimos. 75 mil atendimentos ano passado. Você imagina? A casa fez tudo isso, né? 75 mil atendimentos, né? Como é que você vai colocar valor nisso? Não existe valor. Agora o resultado, o pagamento, nós recebemos, né? O sorriso e o agradecimento das pessoas pela sua conquista, enfim. Amanda, temos muito para falar ainda, mas o nosso tempo já foi. Quero agradecer que você veio. Obrigada pelo teu estudo, por compartilhar com a gente o que você estudou. Obrigada mesmo. Pessoal, fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja.